E aí, pessoal? Estou passando no início do vídeo para pedir que deixem o like e se inscrevam no canal. Ajudem esse lobo cansado a crescer. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Após perder o inimigo, Philip pergunta se não seria melhor rastreá-lo rapidamente, ao que Jamie responde que não importa. Philip pergunta por que de estar tudo bem, dizendo que não entende as intenções do seu mestre. O prota responde que não é fácil apagar traços de magia negra e que, quando sua mão atravessou o corpo do inimigo, ele foi preenchido com magia negra, o que significa que ele pode ser encontrado quando o prota quiser. Em outro lugar, vemos o bispo de Genis escrevendo uma carta. Ele percebe uma movimentação na janela do seu escritório, por onde entra a criatura que fugiu do corpo do cavaleiro derrotado por Jamie. O bispo se pergunta como ele foi derrotado, enquanto olha para a criatura. Ele pensa que deveria ser impossível um cavaleiro quimera que tinha energia sagrada ser destruído. Voltamos para o esconderijo dos lacaios de Jamie, onde vemos Philip perguntar se o inimigo não descobriria que foi usada magia negra na criatura. O prota fala que não precisa se preocupar, pois seus poderes atualmente são totalmente diferentes de magia negra. Ele pensa que seu poder foi criado com o propósito de ser matador de deuses. Matador de deuses é um tipo de escuridão feita para eliminar seres sagrados e obliterar completamente existência sem deixar rastros. Jamie afirma que este é o tipo de magia negra que ele está usando. Ele pensa que é por isso que não importa o que os idiotas que usam energia sagrada façam, eles irão descobrir detalhes sobre o prota. O prota termina falando que eles não precisam se preocupar e pergunta onde está o Jance, que aparece gritando na sala. Jance fica feliz por ver que o prota cuidou do cavaleiro e fala que pensou que Philip estava sendo espancado. Jamie pergunta de onde que Jance veio, ao que ele responde que caiu da janela e desmaiou, mas saiu correndo quando acordou. Jamie, desconfiado, pergunta como um zumbi desmaiou, desmascarando Jance e mandando ele ficar de joelhos. O prota retira a ordem de investigar Genis. Por eles serem muito espertos, ele fala que se fizerem isso precipitadamente, eles acabariam sendo pegos e que deveriam observá-los à distância. Após curar Philip, Jamie se despede e parte. Na igreja do condado de Velton, vemos o bispo gritando que deveria ser impossível a criatura ser derrotada. Ele se pergunta quem na Terra poderia fazê-lo, enquanto afirma que era um cavaleiro sagrado rank especialista feito com 4 organismos vivos. Então ele pensa que pode ter sido o Conde Velton, mas, após repensar, ele acha que não pode ser, pois o corpo principal conseguiu voltar vivo e, se fosse o Conde, a conexão seria cortada em um instante. Ele reflete quem seria poderoso nesse território para fazer isso e se pergunta se poderia ser o jovem mestre, mas descarta a ideia pois, mesmo que seja um gênio, seria impossível por ele ser apenas um quarta classe. Ele pensa que precisaria ser ao menos quinta classe para enfrentar a quimera e que terá que acelerar os experimentos antes que seja tarde demais. Nesse momento, uma voz pergunta se o segundo plano também falhou, ao mesmo tempo em que uma faca se aproxima do pescoço do bispo. A mulher de capuz fala que acredita que não precisa ouvir uma resposta, ao que o bispo responde que não falhou. Ela pergunta então o que é isso, se não uma falha, e pergunta se ele quer dizer que está tudo bem por ser um produto incompleto. O bispo, desesperado, grita que algo problemático interferiu e completa dizendo que com mais 2 experimentos eles serão capazes de obter o que querem. A mulher diz que ele fala demais e pergunta se ele quer virar uma cobaia também, e desaparece enquanto fala que eles continuarão observando o bispo e que estará tudo acabado no momento que o conde se envolver. O bispo respira fundo apavorado e pensa que então os 7 cavaleiros estão monitorando ele. Os 7 cavaleiros são as 7 espadas da igreja de Genis, eles protegem o arcebispo da igreja no Monte Shongon e estão quase no nível de um mestre. O bispo, irritado, fala em voz alta como eles se atrevem a tratá-lo daquela maneira. Então ele pensa que, uma vez que o experimento esteja completo, ele tomará o lugar do arcebispo. De volta na mansão do Conde Velton, vemos que Jamie carregou o corpo do cavaleiro sagrado. Ele se pergunta se exagerou e fala que os cultistas de Genis fizeram algo interessante. O prota decide ver o que foi colocado na quimera. Pernas de inseto, órgãos com resistência a chamas, olhos compostos de insetos e a base, um corpo humano.
Jamie confirma que a fuga da criatura foi possível graças à habilidade combinada dos 4 organismos vivos de evitar magia e incríveis capacidades de velocidade. Ele completa falando que o ponto crucial seria o núcleo repleto de poder sagrado, e que eles transformaram um cavaleiro sagrado em uma quimera com esse núcleo. Ele se pergunta por que fizeram isso e se eles pretendem começar uma guerra. Jamie fala que qualquer que seja o objetivo ainda é revoltante e que eles não mudaram nada e continuam vendo humanos como insetos. Enquanto se enfurece, Jamie escuta as vozes dos seus velhos seguidores, pedindo para que ele viva e se vingue, dizendo que estarão esperando por ele no inferno. Ele pensa que desceu neste lugar depois de milhares de anos para impedir que os deuses repitam as suas atrocidades. Na igreja, alguém grita questionando como isso aconteceu em apenas um dia. O bispo responde que isso estava fora das expectativas, mas já que o corpo principal voltou, antes de conseguir concluir, a pessoa que está se comunicando com o bispo através de uma bola de cristal, pergunta como ele ousa dar desculpas quando seus produtos são tão ruins, fazendo o bispo se desculpar, explicando que aconteceu por causa do envolvimento inesperado de um terceiro. Longe dali, vemos o cientista perguntando o que eles deveriam fazer agora, ao que o bispo sorri e fala que escolherá outra pessoa em breve. O cientista pergunta se poderia ser a garota com o dom de uma santa, e completa que se o bispo desse ela, ele ficaria feliz em fazer a quimera. O bispo, irritado, grita que nem mesmo sonhe com isso, que eles não podem desperdiçar alguém que tem o dom de uma santa em uma quimera. Ele confirma que, de qualquer forma, a próxima cobaia já foi escolhida, que é um servo leal de Genise e único parente de sangue da santa. Longe dali, vemos Rick varrendo em frente ao orfanato. A freira chega e avisa que há um anúncio para se reunirem na capela. Ao chegar, Rick encontra sua irmã com outro órfão e, como um irmão protetor, questiona a necessidade de ele ficar tão grudado nela. Ao perguntar o porquê deles estarem lá também, ele se pergunta se mais alguém foi escolhido, ao que Ana responde que seria ótimo se fosse o caso. O bispo surge e avisa que tem ótimas notícias, que eles tiveram outro oráculo do seu Deus. Os órfãos se perguntam se foi como o oráculo do Chino, último selecionado pelo deus Genise, se alguém foi escolhido. O bispo responde que eles estão certos e que Genise escolheu alguém dessa vez também. Ele pensa que essas pessoas são idiotas e que não sabem nada e só querem ser escolhidas, e pensa que é uma bênção para órfãos se tornarem cavaleiros sagrados. Com um sorriso maléfico, ele pensa que é sim uma bênção e que eles devem ficar ainda mais felizes. Então ele pede silêncio na capela e fala que a pessoa selecionada foi Rick, enquanto pensa que ele é a próxima quimera. Na mansão do conde, vemos Jamie Sears, após a leitura do livro, comentando que pararia de chover logo. Enquanto Sears afirma que era legal ter uma hora de chá em um dia chuvoso, Jamie, com seu fingimento de sempre, responde que o cheiro de chuva é legal, mas era melhor por estar com a sua mãe, ocasionando em mais um ataque meloso de sua mãe. De repente um mordomo bate à porta, afirmando que tem um convidado procurando por Jamie, e que é uma criança que afirma ser seu amigo. Jamie entende que se trata do Rick e pede para levá-lo até ele. Rick é recebido pela condessa, que fala que está feliz por um amigo de Jamie ir visitá-lo. Enquanto eles conversam, Jamie se pergunta o porquê de Rick se dizer seu amigo desde que ele foi na igreja. Sears então pergunta como eles se conheceram, mas o prota rapidamente tapa a boca do Rick e desconversa falando que eles vão brincar sozinhos. Sears pensa que Jamie está com vergonha de ficar com ela na frente do seu amigo, então pede um beijo de boa noite, ao que o prota pensa que não tem outra saída e a beija. Quando Sears sai, Rick fala que a condessa ama Jamie, mas o prota desconversa e pergunta por que ele está lá. Rick fala que foi escolhido e queria se despedir de Jamie, que, ao ouvir isso, fica chocado. No jardim da mansão, vemos Raiz retornando das investigações. Ele lamenta não ter encontrado nenhuma evidência nos últimos 2 dias. Enquanto pensa que eles desapareceram, ele percebe Rick saindo da mansão do conde. Ele pergunta se Rick estava visitando Jamie, ao que ele responde que foi escolhido pelo deus Genise. Raiz percebe que é assim que Genise engana os órfãos. Irritado, ele se pergunta como eles ousam tratar vidas de crianças tão levianamente. Raj disfarça a raiva e responde que tem certeza que Rick virará um ótimo padre.
Enquanto Rick vai embora, as sombras do conde surgem perguntando se eles ouviram isso, ao que Raiz responde que eles seguirão a carruagem, enquanto pensa que vai mostrar ao culto que é punição de verdade. Na igreja, vemos Rick agradecendo a todos por se despedirem dele. Ele afirma que vai se tornar padre e voltar no orfanato. Outro órfão fala para Rick não se preocupar que ele vai cuidar de Ana, ao que Rick agradece. Ana fala para ele não se preocupar com ela. Rick abraça e fala que vai escrever cartas e que vai voltar logo. A carruagem parte e vemos Raz aguardando para segui-los. Na mansão, vemos Jamie observando com magia. Ele vê que a igreja de Genis tem os mesmos traços de magia da quimera. Aqui temos uma nova explicação sobre as quimeras, em que 3 coisas são necessárias para fazer uma quimera sagrada: a oferta do sacrifício, o criador da quimera e, finalmente, um padre de alto nível para infundir energia sagrada. Jamie pensa que só há um padre de alto nível nessa área, o bispo de Genis. O prota fala que pode contar com Raiz e os cavaleiros para acabar com o laboratório e que ele só precisa lidar com o bispo. Longe dali, o bispo fala sozinho, dizendo que é hora. Em meio às gargalhadas, ele pensa que o caminho para se tornar abençoado por Deus é árduo. Enquanto ele fala que quer ver se ele consegue superar esse teste de desespero, uma voz de fundo interrompe, dizendo que ele quer brincar com o bispo. O bispo, assustado, é derrubado pelo prota. Ele entende que foi esse mago negro que derrotou o cavaleiro sagrado e pergunta como ele ousa ficar no seu caminho. Enquanto invoca uma magia, ele fala que irá mostrar a fúria de Deus. Ele invoca o santuário de batalha, uma magia que multiplica a força dos padres. Jamie pensa que, sendo um santuário invocado por um bispo, então ele deve ter a força para destruir um pedregulho com a mão. O bispo, sorrindo, afirma que acabará com isso rapidamente, atacando o prota, grita que irá dilacerar seus membros. Enquanto fala que usará Jamie como oferenda também, o prota pergunta se isso é tudo que ele tem, enquanto usa uma magia. O bispo questiona como ele ousa usar magia negra dentro de um santuário, ao que Jamie manda ele olhar novamente para o seu santuário. O bispo pensa que é impossível o santuário ser consumido pela escuridão, ao mesmo tempo em que é arremessado na parede. Jamie fala que tem várias perguntas que espera que o bispo responda, mas o mesmo fala que não vai contar nada. O prota fala para ele não entender errado, pois não precisa de permissão. Enquanto usa uma magia, Jamie fala que vai abrir o seu cérebro. Em outro lugar, vemos o criador de quimeras, irritado por algum motivo. Ele discute com outro padre, chamando-o de bastardo inútil. Ele fala que o experimento está sendo muito atrasado, ao que o padre fala que vai verificar o motivo do atraso, mas o criador de quimeras o mata, falando que é tarde demais. Ele sente presenças nas escadas do laboratório. Próximos da entrada, vemos Raiz e as sombras checando os livros, em busca de passagens. De repente, Raiz encontra um livro suspeito e consegue abrir a porta. O vento vindo de lá cheira mal. Raiz fala para as sombras ficarem prontas. Antes que pudessem se mover, Raiz é atacado por correntes vindas da passagem. Enquanto fala que estão no lugar certo, uma quimera surge das sombras. Enquanto isso, Jamie descobre que o bispo recebeu um oráculo do seu Deus. Ele deveria criar um exército forte, não importa o que. O prota ordena ao bispo, que está sob controle mental, para contar tudo ao conde. Ele usa uma magia de reforço para a lavagem cerebral, para garantia. Enquanto o bispo parte, Jamie observa o espelho, que parece ser um portal para o laboratório das quimeras, então ele usa uma magia de transformação e se pergunta se deveria ir. No laboratório, vemos o criador de quimeras gritando. Furioso, ele afirma que, se não fosse pelo experimento, já teria se livrado do bispo. Ele fala que é uma pena, mas terá que mandar a outra quimera, libertando-a, enquanto fala que isso deve tomar conta do resto. Ele olha para o Rick em uma maca enquanto fala que, se apenas o mais importante tivesse poder sagrado e um corpo, mas, antes de concluir, uma voz obscura grita, pedindo por um corpo, para que o criador de quimeras se apressasse e entregasse um corpo. Nesse momento, vemos o bispo chegar. O criador de quimeras pergunta o que aconteceu com ele. Ao perceber que o mesmo está ferido, o bispo responde que se atrasou porque foi emboscado por alguém suspeito e teve que matá-lo primeiro. Ao ouvir que,
Provavelmente, era a pessoa que derrotou o Cavaleiro Sagrado. O criador de Quimera pergunta se ele está trabalhando com os outros invasores. Ele pergunta ao bispo onde está o corpo, ao que o bispo pergunta se ele vai continuar mesmo com o intruso invadindo. O bispo entrega o pote com o corpo da Quimera e o criador fala que finalmente poderá confirmar os resultados. Enquanto coloca o corpo no Rick, o criador se pergunta o quão boa será a nova Quimera. Ele pergunta ao padre o que ele acha, ao que o bispo responde que provavelmente será mais forte que a falha anterior. Enquanto continua os procedimentos, o criador nota que o bispo está estranho e pergunta quem ele é. O bispo pergunta do que ele está falando, ao que o criador o ataca falando que ele está tentando enganar. A cena muda para Raz e as sombras que acabam de derrotar a Quimera. No momento que eles se dirigem para a escada, eles são novamente atacados. Outra Quimera surge e prende uma das sombras. Outra sombra ataca tentando libertar seu aliado, mas consegue apenas um corte superficial na Quimera. Raz pensa que precisa de mais espaço para atacar e toma distância do monstro. Ele usa a espada do julgamento, mas não é muito efetivo, deixando a Quimera irritada, que contra-ataca, mas é parada por outra sombra. As sombras perguntam se Raz está bem, e decidem recuar por hora. Ele responde que entende, mas quando fala para levar a sombra que foi ferida, eles rejeitam, dizendo que a deixarão para trás. Eles falam que a ordem era auxiliar na conclusão do objetivo de Raz e que não deviam se importar com mais nada. Uma das sombras avança, dizendo que vai abrir caminho, enquanto a outra tenta convencer Raz a fugir. Raz tenta argumentar que as sombras vão morrer, mas a outra fala que eles sabem mais que devem produzir o melhor resultado sempre. Raz pensa que não pode tolerar o sacrifício das sombras, enquanto a que estava lutando grita para eles fugirem logo. Nesse momento, uma parte do prédio desaba, soterrando a sombra e a Quimera. No entanto, a Quimera logo sai dos escombros, carregando a sombra, para o espanto de Raz. Raz junta determinação e usa uma magia, Marechal Sagrado, cortando o monstro e curando as sombras. Enquanto as sombras se impressionam com o poder, Raz pensa que uma parte da dor que eles sentiram será transferida para ele. Voltando ao laboratório, Jamie está enfrentando o criador de quimeras. O criador amaldiçoa Jamie por interferir no seu trabalho, ao que o prota zomba, falando que não acha que tem que ouvir isso de alguém que reconstruiu o corpo dessa forma. O criador sorri e fala que Jamie deve ser cego, pois isso é arte. Ele fala que irá mostrar algo especial, enquanto um par de asas surgem. O prota fala que ele tem um péssimo gosto, enfurecendo o criador. O prota pergunta se ele não está esquecendo de nada, enquanto mostra o corpo da quimera sendo estrangulado. Ele esmaga o corpo enquanto se desculpa, deixando o criador de quimeras extremamente irritado. Jamie pergunta por que ele está ficando irritado, só por causa de um brinquedo quebrado, e pergunta por que não vão a outro lugar, enquanto usa uma magia de movimento espacial. O criador pensa que o prota está provocando, pois a magia espacial pode ser facilmente quebrada. Ele tenta quebrá-la, mas não consegue, sendo transportado para a floresta. O criador se pergunta por que não conseguiu cancelar a magia, ao que o prota responde que ele é fraco, e completa dizendo que é hora de brincar, e quando eles acabarem, o criador vai ser destruído, pedaço por pedaço. O criador de quimeras ataca, chamando Jamie de tolo arrogante. Jamie desvia e fala que as coisas devem ter acabado lá embaixo. O criador fala que mandou mais 2 quimeras de elite, então quem sabe o que pode ter acontecido. Ele derruba a árvore com o prota e fala que se fosse apenas uma quimera, eles conseguiriam vencer, mas como são 2, é impossível. Jamie fala ao criador que ele é bem precipitado, ao que o mesmo responde que isso é certeza. Jamie pensa que o criador implantou 7 criaturas no seu corpo e que ele definitivamente irá transformá-lo em um lacaio. De volta no laboratório, Raz pensa que deve encontrar Rick que tem cerca de 20 minutos antes que o efeito de sua magia acabe. Enquanto vasculham, eles são atacados novamente. Dessa vez, surge uma quimera alada. Uma sombra chama a atenção de Raz, que percebe que há mais uma quimera se aproximando. Em desespero, Raz pensa que são monstros que derrotariam até mesmo expertos, mas ele toma coragem e grita para as sombras se prepararem para o combate. Na sala dos experimentos, Rick desperta, perguntando onde está.
Ele chama pelo padre, enquanto pensa o porquê de estar ali. Ao explorar a sala, ele acaba tendo uma visão perturbadora. Ele encontra o seu amigo do orfanato, Shino. Rick se pergunta se ser escolhido não deveria ser uma bênção, então ele decide sair de lá, jurando que vai voltar pelo seu amigo. Enquanto foge, ele escuta o som de uma luta, e se pergunta se foram salvá-lo. Rick se alegra ao notar Raz e grita por ele, atraindo a atenção da Quimera, que rapidamente avança sobre ele. Raz tenta atacar a Quimera, mas não surte efeito, fazendo com que ele perca as esperanças enquanto pensa que, no final, não conseguiu salvá-lo. De repente, em meio à fumaça, surge Rick, intacto e confuso com o que aconteceu, emanando uma aura sagrada. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se curtiu o conteúdo, inscreva-se no canal, que em breve trarei mais. Se quiser recomendar uma obra, deixe nos comentários.